Olá, tudo bem? Vamos nós agora, irmãos, ler o capítulo 13 do livro de 1 Reis. Eu convido você a pegar a sua Bíblia e vamos juntos ler esse capítulo e ver o que Deus está falando conosco através desse capítulo. Que nos diz: Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, lembrando que esse homem que veio por parte de Deus. E o homem chamou contra o altar por ordem do Senhor, dizendo: Altar, altar, assim diz o Senhor: Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos que sobre ti queimam incenso. Os ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e a cinza que está sobre ele se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei Jeroboão a palavra que o homem de Deus clamara contra o altar de Betel, estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Pegai-o. E logo a mão que estendera contra ele se secou, de modo que não podia tornar a trazer assim. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, conforme o sinal que o homem de Deus, por ordem do Senhor, havia dado. Aqui você observa que um simples homem, foi que Deus, ele chamou esse homem da parte, de Davi, foi lá e clamou diante do altar que todos os sacerdotes que queimavam incenso sobre aquele altar seria queimado. E Roboão, Jeroboão ouviu, o que eles contaram para Roboão. Olha, tem um homem aí que está maldizendo o altar. Aí Roboão vai, e amaldiçoa esse homem. E quando Roboão amaldiçoou esse homem, a mão de Roboão, o braço de Roboão se secou imediatamente. Olha o cuidado que nós devemos ter antes de falar algo. Isso aqui é um advertimento. Por isso que eu falo para vocês. Talvez você fale assim, mas que advertimento? Isso aqui ele falou. Sim, mas nós temos que tomar cuidado. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos tomar cuidado antes de falar alguma coisa, antes de proferir algo. Então, nós devemos conhecer a pessoa antes de proferir algo, porque nós podemos nos arrepender depois. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Suplica ao Senhor teu Deus e roga por mim para que me restitua a minha mão. Pelo que o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei lhe foi restituída, e ficou como dantes. Por que Jeroboão não pediu para o sacerdote dele, que estavam queimando lá incenso? Ele poderia falar: olha aí, ó, vocês agora, vocês são sacerdotes, clama ao Deus aí para que a minha mão seja restituída. Mas é porque no íntimo de Jeroboão, ele sabia que aquele homem que tinha feito aquele milagre, ou aquela conduta, era um homem de Deus. Porque ele sabia que o sacerdote dele, olha para você ver como que o diabo é astúcio. O próprio Jeroboão não confiava no sacerdote que ele, impôs para o povo adorar, Ele não confiava no altar. Ele fez aquele altar só para, assim, um tampa-boca. Por isso que eu falo com vocês, irmãos, olha o perigo. Às vezes você está num templo, mas aquele templo evangélico não é um templo onde Deus está habitando. Você está entendendo? Porque ali eles fazem trabalho pesado de macumbaria, de feitiçaria. Então nós temos que conhecer. Às vezes você está dentro de um templo de Satanás. Porque o que
o altar que Jeroboão estava fazendo com que o povo de Israel entregasse as suas oferendas, era um altar maligno, era um altar demoníaco. E o povo religiosamente fazia aquele altar, fazendo aquele altar, né? Levando todos a sua fé num altar que era demônio. Isso aí Deus está nos chamando a atenção. Essa passagem bíblica aqui que eu estou lendo com vocês é um aviso de Deus para nós. Por isso que eu falo para vocês, tudo que está na Bíblia é um mandamento, é um estatuto, e nós temos que obedecer. É algo que nós devemos, né, nos alertar. Isso aqui está nos alertando. E Jeroboão, ele sabia que aquele altar não era um altar de Deus, do Todo-Poderoso. Era um altar que ele mesmo inventou. Ele sabia que aquele altar não tinha poder algum para curar ele, para fazer qualquer coisa. Ele sabia. Tanto que ele vem pedir clemência para o homem de Deus. Olha, você fez a minha mão ficar assim? Agora ore ao seu Deus para que a minha mão restitua a minha mão. E o homem de Deus orou. E a mão dele ficou como dantes, né? Ficou como era, sã. Disse então o rei ao homem de Deus: vem comigo à minha casa e conforta-te, e te darei uma recompensa. Diz então o rei, né? Aí o rei pega e chama ele: vão lá em casa que eu vou te dar uma recompensa. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: ainda que me deste metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque ele sabia que aquele rei era um rei corrupto, era um rei não obediente à palavra de Deus. Agora, se fosse outro interesseiro, quando o rei falou para ele: venha na minha casa que eu te recompensarei. Ah, ele deve, né? Opa, o rei vai me ajudar agora. Agora eu fico rico, agora eu alcancei a misericórdia, agora eu alcancei, agora eu sou amigo do rei. Mas ele, como era um homem temente a Deus, virou para o rei e falou: nem que você me dá metade do seu reino, eu quero ficar na sua casa, comer da sua casa, pegar qualquer coisa da sua mão. Isso que é uma pessoa que tem o temor de Deus. A pessoa que tem temor de Deus, que conhece Deus, ele sabe como agir na hora certa. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comas pão, não bebas água, não volte pelo caminho por onde vieste. Ele, pois, se foi por um outro caminho e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Ora, morava em Betel um velho profeta. Seus filhos vieram lhe contar tudo o que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel, as palavras que ele dissera ao rei, e contaram também ao seu pai. E seu pai lhe perguntou: por que caminho se foi? Pois seus filhos tinham visto o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: sela-me o jumento. E eles lhe selaram o jumento, e o qual ele montou. E tendo ido após o homem de Deus, o achou sentado debaixo de um carvalho e lhe perguntou: és tu homem de Deus que vieste de Judá? Respondeu: sou. Então ele lhe disse: vem comigo à casa e come. Mas ele disse: não posso voltar contigo, nem entrar em tua casa, nem tampouco comerei pão, não beberei água contigo neste lugar. Deus proibiu esse homem de entrar em qualquer casa lá naquele lugar, beber qualquer água daquele lugar, comer qualquer comida daquele lugar, tanto que aquele lugar estava todo contaminado. Todo contaminado. É o que eu falo para vocês. Às vezes você está indo num templo evangélico.
achando que ali você está adorando a Deus. Mas a sua oração naquele lugar não está sendo ouvida. Você está levando o seu dízimo. Você pode estar levando o seu tudo. Mas as coisas não melhoram para você. As coisas não mudam. Só vai de mal a pior. Porque você está em caminhos tortuosos. Você ainda não encontrou o caminho certo. Você não encontrou o lugar, o temor a Deus. Aí ele fala que Deus proibiu ele de comer e de beber naquele lugar. Porque me foi dado pela palavra do Senhor: ali não comas pão, nem bebas águas, nem voltes pelo caminho por onde vieste. E o outro lhe respondeu: eu também sou profeta como tu. E um anjo me falou na ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Mas lhe mentia. Esse profeta era o profeta de Baal, profeta de Satanás. Olha como Satanás é astúcio, querendo, levar o outro à miséria. Ele já estava na miséria, ele já estava sujo, querendo levar o outro, sujo. E isso acontece muito. Se você não tem o discernimento de Deus, você cai em ciladas de pessoas que se dizem evangélicas. Quantas pessoas, que acreditaram em homens, mulheres, só porque elas falaram que eram evangélicas. Você mesmo, se eu te perguntar quantas pessoas evangélicas que te enganaram, eu vou contar uma coisa para vocês. 99% das pessoas que me fizeram mal, que me enganaram, foram pessoas dizendo que era cristã. Todas essas pessoas me fizeram mal. 99% das pessoas que me fizeram mal diziam ser cristãs. Para você ver como que é um número bem alto. Como que a gente deve temer a Deus. Assim o homem voltou com ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando ele à mesa e falando, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E ele clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à ordem do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, mas voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar que te dissera, não comas pão, nem bebas águas, teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E havendo ele comido e bebido, selou o jumento para o profeta que fizera voltar. Pois se foi, e um leão o devorou no caminho e o matou. Seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. E passando por ali, alguns homens viram o cadáver estendido no caminho e o leão ao lado dele. Foram, pois, e o disseram na cidade onde o velho profeta habitava. Quando o profeta que o fizera voltar do caminho disse: é o homem de Deus que foi rebelde à ordem do Senhor. Por isso o Senhor entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe dissera. E disse os seus filhos: selai-me o jumento, e eles selaram o jumento. Então foi e achou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão, que estava parado junto ao cadáver. O leão não havia devorado, nem havia despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus, pondo-o em cima do jumento, o levou consigo. Assim veio o velho profeta à cidade para chorar e o sepultar. E colocou o cadáver em seu próprio sepulcro e o prantearam, dizendo: ah, irmão meu. Depois de haver sepultado, disse aos seus filhos: quando eu morrer, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde meus ossos junto aos ossos deles. É cara de pau esse profeta, Olha para você ver. Quantas pessoas que não profetizam palavras errôneas contra você? Quantas pessoas?
Quantas pessoas que não falam, né? Palavras que não deviam falar. Ah, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Aqui, esse profeta, ele vacilou. Ele estava cumprindo tudo direitinho o mandamento de Deus. Mas aí veio o diabo, né, com todas as suas garras, né? Para você ver como que o diabo, ele age. Ele não vem de forma, né, como muitos pensam. Ele vem de forma lisonjeira. Ele vem de forma mansa, passiva, para te enganar. Esse profeta de Deus, se ele tivesse ouvido a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, quando a gente lê, Deus diz que a palavra dele é sim, sim e não, não. Então, se ele disse para esse profeta não comer, fala, não, Deus ainda não falou para mim voltar, eu não vou voltar. Porque a palavra de Deus, o nosso Deus, é sim, sim, não, não. Não tem esse negócio, Deus se arrependeu e volta. Não tem isso. Não tem isso. Porque certamente se cumprirá o que, pela palavra do Senhor, clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão na cidade de Samaria. Nem depois destas coisas deixou Jeroboão seu mau caminho. Porém, tornou a construir sacerdotes nos lugares altos, e qualquer que o queria consagrava sacerdote nos lugares altos. E isto foi a causa do pecado, a causa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da face da terra. Aqui a gente observa como Deus, né, a palavra dele se cumpre. Então, nós devemos estar atentos a todos os mandamentos, a todas as leis, a todos os decretos. Por isso que é interessante você ter em mente esse hábito, né, de estudar a palavra de Deus, para que você não venha cair em tentação, para que os seus caminhos sejam iluminados, para que quando você ouvir uma pregação ou alguém falando de Deus, você pode ter discernimento para saber que aquele homem ou aquela mulher que está transmitindo uma palavra, aquilo é de Deus ou não. Nós temos que ter esse discernimento. Nós temos que ter essa fé em Deus, esse conhecimento. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.